para te contar que nesta sexta-feira estreia nos cinemas A Primavera Sucede o Inverno. Trata-se, olha que bacana, de um filme sobre o bodyboarding feminino capixaba. A estreia será no Cine Jardins, em Vitória, a direção de Carmen Filgueiras. E é ela que está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Carmen, eu adoro nomes porque eles acabam resumindo muitas das nossas ideias. O que esse nome para esse filme? Pois é, A Primavera Sucede o Inverno, eu acho que sugere essa coisa do tempo ser um pouco Kairos e Kairon, sabe essa coisa, Cronos e Kairos? Uhum. Essa coisa de ele ser cronológico, mas tem horas que você para e ele é eterno. E é isso que o filme traz, esse momento de eternidade que é cronológico, mas em alguns momentos ele suspende o tempo no ar. Esse filme faz isso, ele recupera memórias e traz o passado para o presente e mostra como a gente pode continuar fazendo, né? Criando histórias. Como é que surgiu a ideia desse filme, né? É um documentário? Conta pra gente. É um documentário. A ideia surgiu num encontro em 2021, logo após, assim, aquele finalzinho de pandemia, a gente teve um encontro proporcionado pela volta do circuito brasileiro, que aconteceu na Barra do Jucu, aqui no Espírito Santo. E esse encontro trouxe essa vontade de contar histórias, porque a gente estava muito tempo sem se ver, né? Aquela pandemia e tal. Então, foi ali, naquele momento de encontro com as amigas do passado, que surgiu a ideia de contar as histórias para que as próximas gerações não percam essas histórias. Você falou em amigas, você pratica? Sim. Eu pratico bodyboard desde 93, mas eu tenho assim, agora tem solta, né? Eu não sou aquela que realmente enfrenta isso. Você não chega a ser uma Neymar, assim, né? Aliás, eu quero ser a Neymar desde os meus 14 anos. Não rolou. É incrível. No filme a gente fala um pouco sobre essa coisa de que tem pessoas que querem competir e que levam isso profissionalmente, tem outras que são apenas, como eu, apaixonadas só o bodyboarder. E a Neymar realmente é um exemplo. E ela continua ganhando, e ela continua apaixonada por essa história. Acabou de aparecer lá. É isso. Ela é fantástica mesmo. Essa volta, foi aí que a gente teve essa ideia. Aqui temos Raquel Brandão, que é a pioneira do bodyboard capixaba. Olha aí, com Stephanie Peterson, minha ídola desde os 14 anos também. Que legal. E a Neymara também está levando a filha agora para esse mesmo caminho, sim, né? Impressionante. Sim. Tem uma entrevista muito linda das duas. Assim, eu estava vendo agora há pouco no cinema, a gente está fazendo o teste de imagem, e eu me contendo para não chorar, porque é linda a relação das duas. Você vê aquele tempo ali, uma igual a outra, e você vê como as coisas realmente se misturam. E ela está muito campeã. A Luna Hardman está, assim, profissional, seguindo os passos da mãe. E o filme, o documentário, ele acaba abraçando qual período, já que a gente está falando tanto de tempo? Quanto tempo você acaba contando nesse filme? Ele recupera qual história, né? Qual história? O esporte começa aqui no Espírito Santo por volta de 85. Eu falo por volta porque, por exemplo, no finalzinho eu consegui uma entrevista com a Maristela Valadares, que teve seu primeiro bodyboard em 83. Então vamos dizer que de 83 a 93, 94, só que não fica só lá, porque é a partir da voz dessas mulheres de hoje que continuam fazendo coisas. Então é essa coisa do tempo que o título traz, né? Vai, volta, está aqui, não está. Essa ambiguidade plural aí da vida. E tá forte ainda o esporte por aqui? Muito forte, assim. Nós, inclusive, temos os atletas mais reconhecidos no Brasil. Hoje em dia, o Espírito Santo é o lugar mais forte para o esporte. Eu sinto que o esporte não é muito reconhecido no país como deveria. Nós temos campeões mundiais. Então, é uma falta de olhar das empresas, por exemplo, não perceber o óbvio, porque é um esporte lindo, as pessoas que praticam ficam felizes, você sai feliz, cheio de areia na cara, água, cabelo, é uma coisa louca, mas você sai feliz, assim, estar na praia é um antídoto para tudo, eu acho. E por que o Espírito Santo é um local onde tantos atletas se destacam no Brasil e no mundo? Eu acho que a gente tem a qualidade das ondas, mas a gente teve também esse boom que aconteceu no final dos anos 80 com um festival que foi muito importante e talvez também porque o futebol aqui não seja tão forte, eu não sei, mas talvez tenha a ver com praia e tenha a ver com essa história que a gente já começou a criar lá no passado. E aí, desde então, nós temos escolas, instituições que fazem esse trabalho de trazer mais gente para o esporte. Acho que por isso. A gente falou de uma paixão sua, que é o esporte,
Mas e daí? Tem esse outro lado seu, do cinema, que imagino que também seja uma outra paixão. Como é que veio essa junção das coisas? Eu estava voltando para o Espírito Santo depois de morar mais de 20 anos no Rio e não é um tema muito agradável de se falar, mas eu estava me despedindo da minha mãe. Eu estava num momento de luto. E eu acho que eu precisava olhar para a coisa que mais me faz feliz, porque não tem como você ser triste na praia. Então eu fui procurar ficar perto de quem me faz feliz. E aí uma coisa foi colando na outra. Eu precisava contar essa história. Mas essa relação sua com o cinema, como é que se dá? Essa história de cinema é desde muito cedo. Eu tenho uma família que é artista e pra gente era muito natural estar sempre entre teatro e cinema. Eu sou neta do Paulo de Paula, que é a pessoa do teatro. E aí eu sempre fiz. Então, eu tenho uma formação de teatro, tenho mestrado em teatro. No Rio eu estava fazendo teatro. Mas cada vez surfando menos, porque tem uma coisa que é importante a gente pensar também, que para a mulher estar na água, às vezes é complicado. Se você não tem os amigos, muitas vezes as suas ondas não são respeitadas. Então, lá no Arpoador eu surfava, assim, nervosa, um monte de surfista que não te... machismo no mar também. Sim, vamos falar a verdade. Sim. E isso é um absurdo, você fica constrangida, você surfa, a pessoa está olhando. Então, tem esse detalhe também. Aqui no Espírito Santo eu sempre tive amigos assim que fluiu mais fácil. Não estou dizendo que os cariocas são mais machistas que os capixabas, ao contrário, não tenho essa estatística. Mas quando você conhece as pessoas, parece que eles lembram que você é uma pessoa e não segundo sexo, segundo Simone de Beauvoir, sabe assim? Tipo isso. Agora, você estava contando também que a primeira sessão já está com lotação. Muito feliz pra gente. Como é que tá essa procura? A gente fez um acordo com o Cine Jardins e aí nós antecipamos as vendas e essas vendas aconteceram. A primeira sessão já está esgotada e a segunda sessão está indo nesse caminho. Então, quem quiser tem que correr, porque está rápido, está muito legal isso. Já que a gente falou de tempo, quanto tempo tem o documentário? Posso falar de tudo, chamar de documentário? É um documentário, sem dúvidas, é um documentário. Ele é 72 minutos, então é um filme curto, assim, né? Não é ele entra como longa-metragem, mas ele é um filme de 72 minutos que você sai querendo surfar. Qual o apoio que você teve para fazer essa obra? Nós fomos realmente aquele apoio de nós mesmos. Foi totalmente independente. E isso é uma coisa assim curiosa, porque como a gente não tinha dinheiro, não tinha estúdio, não tinha esse recurso, a gente fez através de lives as entrevistas pela internet. E aí teve uma coincidência, porque aquela estética de VHS dos anos 80 e 90 é a estética da capturação da imagem pela internet. Pela internet. Então a gente começou a pensar assim, sabe de uma coisa? Esse som não está perfeito, não está Kubrick, mas tudo bem, porque era assim nos anos 80 e 90. Já que você está contando essa história, né? E como é que as pessoas podem assistir? Como é que elas podem comprar o ingresso? Enfim. Olha, por enquanto, a gente só está no Cine Jardins. E aí tem um número do cinema para ter contato para essa compra que é por Pix e tal. A gente ainda está fazendo esse esquema. A ideia é levar o filme para streamings e também para outros cinemas. Seguindo a nossa página pelo Instagram, A Primavera Sucede o Inverno, você vai ter sempre as atualizações. Vai ficar... Repete, então, o nome da página. O nome da página é exatamente o nome do filme. A Primavera Sucede o Inverno. Lindo nome, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Parabéns, viu? Muito obrigada. A gente ficou muito contente de trazer essa história e saber que você também é bodyboard. Obrigada. Obrigada.